Vamos ouvir o Luizinho Lopes após essa derrota por 2-0. No segundo tempo eles aproveitaram a maneira deles, né? Um jogo de imposição física, uma bola parada. Depois eles conseguiram vencer ali um duelo, quando nós estávamos para atacar, e eles conseguiram, né, nesses duelos, nessa troca, né, de imposição física, eles conseguiram fazer o segundo gol. Discordo com relação ao final, que a gente desanimou, não, ainda tivemos uma oportunidade claríssima ali com o Denis no cabeceio, o Alisson também, a gente tentou, lutou, mas infelizmente não foi suficiente para que nós pudéssemos empatar a partida. Então, dois tempos distintos. Eu acho que do meio para o final do segundo tempo a nossa equipe procurou jogar um pouco mais, nós não aproveitamos as nossas oportunidades da nossa maneira e eles aproveitaram as oportunidades deles à maneira deles. Então, lá em cá, nós ganhamos em casa, eles ganharam aqui. Sim, o Alisson acabou destacando agora que inclusive não tem terra arrasada, o Vila não perde para qualquer equipe, é um time que também está brigando pelo acesso, mas fica para corrigir a situação de voltar para o segundo tempo, buscando ter uma atitude como teve no primeiro, porque o Vila recuou demais no início da segunda etapa. Fica isso para ser corrigido, essa lição? Na verdade é o seguinte, o jogo no primeiro tempo foi conforme nós planejamos, nós conseguimos criar chances claríssimas, né? Tivemos numa mesma oportunidade, uma com o Henrique, uma com o Alisson, depois a do Elias praticamente dentro do gol, né? Chances muito escancaradas, e no segundo tempo não é que nós ficamos muito baixos, eles que conseguiram encaixar bem a marcação, a gente não conseguiu sair daquela primeira pressão dos três atacantes deles, realmente, e como eu falei, é um time muito forte, talvez o time mais forte na bola parada da competição, e a maneira deles, no jogo de imposição aérea, eles conseguiram fazer o gol, né? Nós tivemos as nossas oportunidades claras, talvez o jogo poderia ter sido um empate, 2-2, né? E realmente no segundo tempo a nossa equipe sucumbiu um pouco à pressão deles, depois na metade do segundo tempo que a gente conseguiu jogar um pouco mais. Mas enfim, a gente lamenta por não ter aproveitado nossas oportunidades. Um jogo desse nível, né? Quem aproveitar melhor as oportunidades vai conseguir, né, um resultado mais importante. Ô Luizinho, até na reta final do jogo ali, quando você tem as duas últimas substituições, já estava 2-0, e aí você opta por colocar o João Vitor, e aí você tem até um jogador um pouco mais ofensivo, que era o Everton, né? Queria que você falasse um pouco sobre a escolha por trás dessa mexida na última tentativa. Era trazer o João Vitor para fazer o que ele vinha fazendo nos últimos jogos, estruturar bem aquela construção com três, espetar bem o Elias. Como eles fazem uma pressão muito forte nessa primeira fase de construção, o João Vitor tem uma boa bola alongada, então a gente pediu para ele estar alongando na linha de 5, a gente brigar pelaquela segunda bola. Eles meio que espelharam o nosso time, uma linha de 5, 2 médios e 3 atacantes, e o João tem essa fluidez, e o João Lucas, né, vinha entrando bem nos jogos, para dar um pouco mais de dinâmica, mais mobilidade, né? Nós já tínhamos colocado atacantes no jogo também, como o Denis, como o Urso. O Alisson é um jogador que sustenta bem, né, que consegue entregar fisicamente durante praticamente todo o jogo, e por isso que nós optamos, demos mais leveza no meio do campo, colocamos jogadores mais frescos, né, e o Alisson deu uma resposta boa, que estava se sentindo bem forte ainda para continuar na partida. Luizinho, aqui na saída aqui, o Júnior Todinho deu uma declaração seguinte: não foi o Novo Horizontino que ganhou, foi o Vila Nova que deu a vitória para eles, concorda? Porque as nossas chances foram muito claras, né? A gente lamenta não ter feito 1, 2 gols ali, aí o jogo muda a dinâmica, de repente a gente conseguiria compactar um pouquinho mais, ser um time mais, como é que eu posso dizer, mais estrategista, para não dizer pragmático, né? Explorar contra-ataques, eles poderiam se expor mais. E aí no início do segundo tempo a pressão deles funcionou no início da partida, conseguiram fazer um gol numa jogada que nós sabíamos que era um ponto forte deles, mas na imposição, na característica deles, eles foram eficazes, digamos assim. Nós criamos chances por baixo de maneira claríssima, né, para sair à frente do placar, né? Foi grande chance criada como vencendo. A gente tem sido entre as 3 equipes que mais cria no campeonato, os números mostram isso, as oportunidades como essa hoje, essas 2 que nós tivemos ali claríssimas, a nossa maneira, né? Um jogo bem jogado com a bola no chão, e nós não conseguimos, e eles, a maneira deles, na imposição física, eles conseguiram. Então a gente tem que aceitar, né, entender que na forma deles de jogar e competir na Série B, eles conseguiram nos vencer. É isso aí. Aqui